dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre advérbios e locuções adverbiais, tá? Então, aqui no livro de vocês, ele vai enfatizar muito a locução adverbial, que nada mais é que um conjunto de duas ou mais palavras que atuam aí, pessoal, com a função de um advérbio, tá? Alterando aí o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um próprio advérbio. Então, como é que funciona isso? Aqui eu coloquei em primeira instância, pessoal, o advérbio, tá? Como diz aqui, ó, modificando um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Então, aqui, ó, Juliana saiu às pressas, né? Então, foi o modo como ela saiu, certo? Então, aqui está alterando o sentido do verbo. Aqui, Juliana é muito educada, está alterando o sentido do advérbio. E aqui, Juliana joga muito bem, né? Está alterando aí o próprio advérbio, que é a palavra bem. Bom, em relação a esses três exemplos que eu mencionei agora, eu estou falando de advérbios, tá? Então, para vocês entenderem como é que o advérbio ele pode modificar tanto um verbo quanto um adjetivo quanto o próprio advérbio. Mas o foco agora, né, da apostila é locuções adverbiais ou locução adverbial, tá? E vai acontecer a mesma coisa, ela vai mudar o sentido aí de um verbo, de um adjetivo ou de um próprio ou do próprio advérbio, tá bom? Então nós temos aqui, né, advérbios que alteraram o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Então, foi isso que eu passei aqui para vocês. Agora, nós vamos trabalhar a locução adverbial, tá bom? Que existem várias também, de lugar, de tempo, de modo, tá bom? O nosso livro, ele está abordando o advérbio de tempo, tá? A locução adverbial de tempo. Então, bora lá aprender um pouquinho sobre isso. Aqui, pessoal, existe aí algumas locuções adverbiais de tempo. Então, pela manhã, de noite, à tarde, de dia, às vezes, de vez em quando. Por que é locução? Porque eu tenho a participação aí, pessoal, de uma preposição mais um substantivo, tá bom? Isso ocorre sempre? Não, existem outros tipos de locuções adverbiais que também indicam tempo. Tem aí uma circunstância de tempo, por exemplo, na semana passada, no ano passado, tá bom? Então, assim, essas daqui são algumas que eu coloquei, tá? Então, mas existem outras aí também, tá? Formada aí com outras expressões, que não deixam de ser uma preposição mais um substantivo. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês de frases utilizando aí uma locução adverbial. Então, eu coloquei à tarde, irei ao shopping. À tarde, aqui a locução adverbial de tempo. Em breve, o filme estará em cartaz nos cinemas. Então, em breve também é uma locução. E aqui, ó, formado por mais de uma palavra, né? De vez em quando vou ao cinema. Então, o que eu quero passar aqui para vocês? Eu quero passar, né? Aliás, comentei com vocês sobre o advérbio, né, que é um termo da oração que indica as circunstâncias de tempo, lugar, enfim. E também nós temos aí a locução adverbial. Por que locução? Porque é formado por mais de uma palavra. Geralmente essa palavra é uma preposição, mas o substantivo, que é o que acontece aqui. Mas não são apenas, né, essas daí. Existe semana passada, o ano passado, há 3 meses, entendeu? Então, existem várias locuções adverbiais que não foram mencionadas aqui. Mas, com o contexto em que ela está inserida, você consegue perceber, sim, que é uma locução adverbial de tempo. Tá bom? É isso. Qualquer coisa, estou no chat aguardando a dúvida de vocês. Grande beijo. Tchau, tchau.